Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lentz e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer o carinho da sua companhia, porque vamos estudar mais uma lição no próximo domingo, que será dia 12 de novembro de 2023. E hoje é dia 9, hoje é meu aniversário, então eu vou pedir licença a você para tornar esse vídeo mais curto, mais dinâmico, porque eu tenho uma programação especial para hoje, tá certo, meus amados? Mas, de qualquer maneira, o tema da lição é um tema importante a ser estudado. Eu tenho reiteradas vezes falado sobre esse tema nos nossos cultos, lembrando da responsabilidade de cada cristão, ok? Mas antes que a gente dê uma pinceladinha rápida na temática e no escopo da lição, eu quero lembrá-lo o quanto que é importante que você verifique se você ainda está inscrito. Se não está, então vá lá, inscreva-se, compartilhe, curta, deixe o seu comentário para que nós possamos continuar avançando e crescendo, tá certo? Bom, temática da lição, fácil, a responsabilidade da igreja com os missionários. Aliás, a responsabilidade da igreja vai muito além dos missionários, né? O tema da lição é esse, então, claro que iremos estudar esse tema. Mas é importante lembrar que a igreja local, ela tem responsabilidade não somente com os missionários que estão postos longe em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas também ela tem responsabilidade com seus obreiros locais, ela tem responsabilidade com os mais fracos, com as viúvas, com os órfãos, porque a partir do momento que se prioriza apenas um grupo deixando o outro de lado, nós voltamos à estaca inicial lá do Novo Testamento, do início da fé, do início da igreja, onde a dissensão aconteceu, as primeiras brigas dentro da igreja nascente, porque os discípulos se preocupavam apenas com a manutenção da espiritualidade e esqueceram de dar uma olhadinha de como estava acontecendo a distribuição para os pobres das merendas que chegavam nas doações. E aí, claro, era priorizada as viúvas judias e as helênicas, aquelas que tinham de origem grega, eram deixadas de lado. Então, a necessidade da distribuição equitativa, igualitária, é importantíssimo. E veja só, quando o tema da lição vai abordar a responsabilidade da igreja com os seus missionários, a lição está nos lembrando um fato importante, porque em algumas situações a igreja como comunidade local, ela prospera e vai prosperar naturalmente porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade, Ele é o Deus que quer nos abençoar, não há dúvida quanto a isso, não obstante nós não fazermos apologia, pelo contrário, eu reiteradamente tenho combatido a teologia da prosperidade, mas nós também não fazemos apologia à miséria, à pobreza, porque isso também já é diabólico. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida equilibrada. Então, Deus vai abençoar naturalmente pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, e vamos alcançar aquilo que necessitamos. E aí, quando a igreja local prospera, ela precisa lembrar que todos precisam prosperar juntos, né? E quando dizemos todos aqueles que estão ligados à manutenção da obra. Porque se uma igreja local prospera e porque Deus está abençoando, porque naturalmente a lição de casa está sendo feita. E está sendo feita por todos, por membros, por obreiros e por líderes, enfim, mas também por aqueles missionários que estão ligados a esta igreja, porque eles estão trabalhando, estão fazendo aquilo que é de dever para cumprir suas obrigações, a resposta vem em forma de bênção. Bem,
A resposta veio, Deus abençoou, prosperou financeiramente, o que é o mínimo que se faz. Eu tenho levantado, inclusive, essa questão junto às igrejas por onde tenho passado. A minha pergunta para os líderes de missões, a minha pergunta para os obreiros que dirigem as igrejas, a mesma pergunta que eu faço para a comunidade em geral. Você sabe o nome completo do missionário que está ligado à sua igreja? Você sabe o nome da esposa, se tem filhos, qual a idade dos filhos, o tamanho do pé do missionário, da missionária, dos seus filhos, para mandar um sapato de vez em quando, porque alguns precisam andar quilômetros e às vezes não tem carro no local onde estão ou não chega carro, então gastam mais sapato do que o normal. Você sabe se os filhos do missionário estão em idade escolar, porque nós sabemos a dificuldade que temos tendo todo o apoio em uma cidade grande, a dificuldade que é colocar um filho no colégio. E um missionário que está lá no local distante, que às vezes precisa depender de barco, de cavalo, de quilômetros a pé, para que a criança vá à escola, que não tem uma papelaria próxima para comprar o material escolar com facilidade como nós temos. Então, tem muitas questões. Dia de Natal, estamos aqui já preparando um pacote para enviar com um presentinho de Natal para o missionário. Você não gosta de ganhar presente? Eu estou fazendo aniversário hoje, estou ganhando presente. E que bom ganhar presente. Já fui recepcionado pela manhã com um café gostoso, um café da manhã gostoso preparado pela esposa e também pelo irmão Maurício, que é uma bênção. E aí, queridos, como é bom ganhar presente. O missionário está ganhando presente no dia do aniversário dele, a esposa do missionário no dia do seu aniversário está ganhando, porque a esposa é a que mais sofre, porque a chamada, na maioria das vezes, é do missionário. Por isso eu não aceito que chame minha esposa de pastora, que chame esposa de pastor de pastora, até porque na Bíblia não existe pastora. E quem foi ordenado fui eu. Então eu sou o pastor da igreja, a minha esposa é minha esposa. Mas ela sendo minha esposa, não tendo a chamada, ou talvez não tivesse a chamada, não tem a ordenação, não tem salário para ser chamada de pastora, ok. E aí a que mais sofre é a esposa do missionário. Mas é aquela que fica calada, chorando, orando, sofrendo, gemendo ao lado do seu esposo. Ela precisa ser agraciada, precisa ganhar um mimo também, aí no Dia das Mães, no Natal, na Páscoa, enfim. Gente, são coisas básicas. Imagine você, eu coloco um filho no mundo e não dou o mínimo básico, indispensável, para que essa criança cresça e se torne um profissional e toque a sua vida lá na frente. É uma obrigação, é uma obrigação minha, uma obrigação da igreja local cuidar dos seus filhos. Então, mas nós, pela vida corrida, pelas loucuras que esse século XXI nos impõe, pelas dificuldades financeiras que alguns passam, pela negligência, pela má vontade, pela preguiça, sim, porque também existem esses defeitos inclusos no pacote, nós dizemos, missionário está lá, ó, se lasque, ele que vai trabalhar e vai correr atrás, ele que viva pela fé. Ele vive pela fé, mas Deus quer usar eu e você como canal de bênção também na vida do missionário. Tudo isso está contido na lição que está embasada em Gálatas 6:10, o textuário. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Viu? Talvez a sua igreja local seja uma igreja nascente e não tenha missionários enviados ao campo, mas a sua igreja local é uma igreja pequena, uma igreja onde o seu pastor é voluntário, que trabalha de sol a sol, muitas vezes ganhando pouco mais do que salário mínimo.
Você já levou um pãozinho de casa fresquinho lá para o seu obreiro, para o seu pastor? Já fez? Ele é um bom pastor, ele faz o trabalho direitinho, ele se esforça dentro do tempo. Você já presenteou ele no dia do seu aniversário, no dia do Natal? Você já deu esse incentivo para o seu líder de adolescentes, o seu líder de jovens, o seu líder da união feminina ou da união masculina? Você já levou esse presentinho para ele? Faça esse mimo. Às vezes custa tão pouco fazer algo com as próprias mãos. Como dizia alguém, se me der um caco de vidro, eu faço festa e agradeço. Porque um caco de vidro bem trabalhado, bem laminado, vira uma pedra de engaste de um anel. Então, tudo que fazemos querendo bem, querendo benefício, querendo o melhor do próximo, tenha certeza que dará bons frutos. Fique com essa palavra rápida, que eu já estou de saída também, mas que o Senhor te abençoe e te dê um domingo abençoado, especial, 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, na igreja mais perto da Bíblia, mais perto da sua casa. Fique com Deus, forte abraço, afinal de contas, Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.